que vem à minha cabeça são dois momentos. O primeiro tem muito parecido com o seu. Eu trabalhava na TV Globo trabalhei durante muitos anos e em um determinado momento eu comecei a ter muita vontade de fazer cinema. Sempre fui cinéfilo e não existia o cinema no Brasil, né? Eu fiz parte do que se chama a retomada do cinema brasileiro. O meu primeiro filme foi Bicho de Sete Cabeças. E eu tinha muita vontade, de fazer outras coisas, de expandir. E no momento onde todo mundo estava ali no contrato, na TV Globo. Isso a gente está falando muito antes do streaming, né? De Netflix. É um outro mundo. E as pessoas acharam que eu era louco quando eu resolvi fazer cinema enfim, e buscar outros caminhos. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Não porque eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Inclusive, até hoje, continuo, de vez em quando, voltando, trabalhando com a TV Globo. Fiz novela há um tempo atrás. Tenho nenhum preconceito, nem nada a ver com isso. Mas eu segui a voz que estava dentro de mim, falando, vai explorar outras coisas, procura, vai buscar. E um outro exemplo mais concreto foi quando me chegou uma história de um filme que é chamado O Tradutor, que é uma história real, sobre um professor de literatura russa em Cuba, que é designado para traduzir. No acidente de Chernobyl, crianças foram enviadas para Cuba para tratar leucemia, né? Câncer que muitas crianças tiveram e foram para Cuba, e as famílias não falavam com os médicos, então ele trabalhava como tradutor. Basicamente eu tive que falar russo e espanhol o filme inteiro, e me parecia uma loucura. É fácil. Porque eu olhei, eu busquei, espanhol é próximo, eu já arranhava o espanhol nessa época, mas quando eu fui tentar falar russo, eu falei, é um alienígena, eu não tenho base em nada. Eu olhava aquelas letras, eram uns desenhos assim, Nem as letras, né? o abecedário, era um negócio que me parecia uma loucura. Mas a história estava tão... Eu tentei dizer não. Eu falei, não, estou saindo de férias, vou surfar. Eu tinha planejado uma viagem de surf, eu falei, eu vou surfar, eu não quero. E aquela história não saía da minha cabeça, porque a história é muito bonita. Inclusive eu recomendo para quem não viu, chama O Tradutor. Fácil de achar aí em alguma dessas plataformas, eu não, acho que é Telecine que ela está. Mas o filme não saía da minha cabeça e eu falei, mas eu vou quebrar a cara, como é que eu vou falar russo? E como um professor de literatura russa, tinha que falar bem. Enfim, para resumir a história... Eu fiz uma partitura fonética, onde eu entendia o que eu estava falando, mas como soava, eu tinha 1 mês e meio, eu não tinha como aprender o idioma, mas eu tinha como construir foneticamente uma partitura para eu falar aquilo. Eu trabalhei com o próprio improviso, eu planejei o improviso, né? É o que a gente estava falando sobre preparação. Eu falei, tá, e se nessa cena aqui eu quiser falar mais alguma coisa? Então eu fiz um pequeno repertório de improviso com uma professora. Foi uma loucura, mas deu super certo. Quando a gente termina o filme, normalmente a gente tem sessões de dublagem. O som não ficou bom por alguma coisa, aí a gente vai para o estúdio, refaz uma fala e outra. Eu não refiz uma fala em russo. Eu refiz em espanhol. Não... É só para dizer assim, eu não... Cara, é legal isso, olha que bastidor, olha como você se desafiou. Eu fiquei impressionado e assim, hoje em dia falar, você fala russo? Não,